Olá! Hoje aqui no Academia vamos falar sobre o sistema penitenciário e as penas aplicadas aos condenados pela Justiça. O estudo é do doutor em Direito Penal, César Bittencourt. Falência da pena de prisão, penas e alternativas. Tese apresentada à Universidade de Sevilha como requisito obrigatório para a obtenção do grau de doutor em Direito, sob orientação do professor Francisco Munhoz Conde. E para participar do nosso debate, convidamos Daniel Gerber, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia e especialista em Direito Penal, Bruno Espinheira Lemos. Obrigada, Daniel, pela presença aqui na Academia. Olá, Mariana. Para mim é um prazer estar aqui sempre contribuindo com a TV Justiça. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Mariana, um prazer estar com vocês novamente aqui. E agora vamos entender, então, um pouquinho melhor o tema estudado pelo Dr. César Bittencourt e qual a metodologia usada para desenvolver essa tese. O estudo traz um panorama geral do sistema carcerário no mundo e faz uma comparação detalhada deste sistema no Brasil e na Espanha. O autor defende ainda que a pena de prisão já está falida e não apresenta os resultados esperados no cenário atual. As penas alternativas podem ser a solução. Doutor César, obrigada pela participação aqui no Academia, uma honra tê-lo conosco. A honra é nossa, uma grande satisfação em estar participando desse excelente programa. Doutor César, eu queria começar as perguntas, falando um pouquinho sobre o tema, que é um tema polêmico, muito falado aqui. Da onde que veio essa vontade de escrever uma tese sobre o assunto? Vontade de escrever sobre esse tema surge da realidade profissional. Na época, vamos falar a época, década de 80, eu era professor universitário, promotor de justiça, e conhecendo o tema, conhecendo a crise, a dificuldade que não é nova, que não é nossa, que não é exclusiva do Brasil, então é palpitante, é interessante. E também para o Brasil me pareceu interessante. Como a gente teria alguma dificuldade de tese no exterior na época, me pareceu que o sistema penitenciário, as dificuldades que apresenta, interessava a sociedade como um todo, inclusive os órgãos governamentais, e particularmente a CAPES. E também os institutos, enfim, de fomento, pesquisa. E qual foi a metodologia usada? Bom, nós tivemos a ideia do tema, refletimos a respeito, procuramos dar algumas informações, verificar o sistema penitenciário europeu também. E, em cima disso, nós criamos um esboço sobre a temática, sobre o desenvolvimento, conversamos, conseguimos a universidade, conseguimos o orientador, e a partir daí a gente começou a construir, então, a temática a ser desenvolvida, colheita de materiais, etc., como se faz em qualquer tese de doutorado. E na tese, doutor César, o senhor fala sobre a falência da prisão. O senhor defende, então, que essa prisão em regime fechado, que a gente está acostumado a ver, ela não funciona? A prisão não funciona. Aliás, é trágico e histórico a falência do sistema penitenciário, da prisão como pena, enquanto pena. Aliás, a prisão enquanto pena é uma resposta penal moderna. Nós vivemos milênios sem prisão. Nós tivemos, a Idade Média não conheceu a prisão como pena. Então, significa dizer que a civilização conseguiu sobreviver sem ela. E, como experiência humana, como experiência pública, ela não deu os resultados que se esperava. Então, nós temos realmente uma dificuldade muito grande, até porque a prisão, que se diz tem a função ressocializadora, isto é, recuperar o indivíduo à sociedade, isso nunca funcionou. E nós, brasileiros, nunca tivemos sequer a experiência de tentar alguma coisa em termos de melhorar a condição do preso. Então, realmente, ela já nasceu falida. O senhor indicou também para a gente algumas obras que foram fundamentais para o desenvolvimento dessa tese. Vamos conferir quais são. De los delitos e de las penas, César y Beccaria, editora Alianza. Carcel y Fábrica, Los Orígenes del Sistema Penitenciário, de Dário Melossi e Máximo Pavarini, editora Siglo XXI. Agora, doutor César, esses títulos internacionais foi justamente por conta da Universidade de Sevilha, foi lá que o senhor achou essa bibliografia mais intensa e extensa sobre o assunto? Na verdade, na Espanha ou na Europa, a gente tem uma outra riqueza cultural. Tu tens um acervo bibliográfico que o Brasil não oferece essas condições. A rigor, para desenvolver esse trabalho que nós fizemos, não teria a menor condição de fazer no Brasil, por carência de bibliografia mesmo. Então, a Universidade de Sevilha, como diversas universidades europeias,
também americanas, tem um investimento muito grande no acervo bibliográfico. E aí você encontra material para todos os gostos, com uma quantidade assim absurda. Então, você entrar numa universidade daquela, se sentir analfabeto. Você fica maravilhado simplesmente de ver a biblioteca. Diz, puxa vida, eu disponho desse acervo todo para pesquisar. E aí, um pouco de boa vontade e um pouquinho de inteligência, você consegue fazer bons trabalhos, boas pesquisas, coisa que isso nos propiciou a Universidade Europeia. Perfeito. Agora, a tese do senhor é de 92, mas a gente vê, então, que esse problema se reflete até hoje. Eu separei alguns dados mais atuais para a gente saber como está a situação hoje do Brasil em termos de população prisional. No último levantamento de 2014, feito pelo Conselho Nacional de Justiça, Estados Unidos, China e Rússia lideram o ranking. O Brasil aparece em quarto lugar, com a maior população prisional. São 711.463 pessoas, incluindo os que estão em prisão domiciliar. O senhor viu esse número crescer ao longo desses anos, né? Cresceu muito. Nós tínhamos, na época, assim, uma faixa assim, de 60, 70 mil. E hoje mais de 700. Então, nós temos 10 vezes mais. O problema é que as pessoas, eu digo assim, as pessoas parecem que amam a prisão, adoram a prisão. Só se fala em pena de prisão, como se fosse a única solução. E, pelo contrário, a pior solução que nós podemos ter para recuperar o indivíduo, para tratar a sociedade doente, entre aspas, não é o sistema prisional. Aliás, quando nós mandamos o indivíduo para a prisão, nós vamos piorá-lo. Eu digo mais que a prisão é uma fábrica de delinquentes. O indivíduo entra lá inexperiente, um simples ladrãozinho de furto, de batedor de carteira, e sai de lá um grande marginal. Quer dizer, nós criamos a oportunidade para ele se escolar, para se desenvolver, para aprender, até para sobreviver dentro do sistema prisional, ele precisa aprender a ser um grande bandido. E de lá ele sai pronto, preparado, muito pior do que entrou. Então, é uma falácia, é um equívoco das pessoas imaginar que esta é a solução. Isso não é a solução, esta é a pior solução. Nós precisamos encontrar outras formas mais humanas, mais dignas ou menos indignas para você poder punir o indivíduo. E a prisão deve ser reservada para aqueles indivíduos perigosos, para aqueles indivíduos que não têm outra solução, para aqueles indivíduos que a sua liberdade inviabiliza a nossa própria liberdade. Ou seja, a prisão tem que ser a última ratio. Quando tiver outros recursos, esses indivíduos vão para a prisão. Temos que trabalhar com outras alternativas, com outras formas de punir, que o brasileiro não vê com muito bons olhos, claro. Isso se reflete também na situação que a gente tem hoje do déficit de vagas, né? Eu separei para a gente, então, os números atuais do sistema de vagas aqui do Brasil. Atrás das grades mesmo, o país tem 563.526 presos, sendo que a capacidade do sistema não chega a 358 mil, um déficit de mais de 206 mil vagas. Ou seja, nós temos mais de 1/3 de carência de vagas. E esse número não é muito bonito, assim, eu não acredito muito nele. É uma estimativa apenas. E a carência, a dificuldade é muito maior. O custo da arquitetura penitenciária é absurdamente caro. Então, nós não temos escolas, não temos hospitais, temos deficiência de educação, temos deficiência de saúde e as pessoas querem mais prisões. Onde é que nós vamos empilhar esses presos? Aliás, já estão empilhados. Porque é desumano, é uma vergonha nacional, é mundial a repercussão. Tanto que eles não deram extradição para um indivíduo para cá, porque nós não temos um mínimo de condição de colocar uma pessoa humana na prisão. Ou seja, nós para criarmos isso, para punirmos, para recolher esses indivíduos, nós temos que gastar bilhões em arquitetura penitenciária. Nós não temos isso. Quem tem maior número de prisões são os Estados Unidos, de presos, e que tem a pena de morte. Mas a pena de morte também, que tem em alguns países, lamentavelmente ainda, esses indivíduos condenados à pena de morte ficam lá 10, 20, 30 anos presos, esperando a hora de ser executado. Então também não é solução, não resolve, não é por aí. Nós precisamos encontrar soluções menos caras, coisas menos indignas. Temos que encontrar alternativas à pena de prisão e deixá-la como última ratio. Existe algum país exemplar que seria ideal? Existem os sistemas nórdicos, os países do norte da Europa, a própria Europa, alguns países, mas esse pessoal escandinavo, lá também tem os mais espetaculares. Só que a quantidade é muito menor. Se você pega a Finlândia, por exemplo, um indivíduo que é condenado, ele fica aguardando na sua casa o dia que ele vai ser chamado, quando tiver vaga para ele. Nós empilhamos. Então, são outras culturas, são outras estruturas, é outra política, outra inteligência, são outros seres humanos. Nós temos essa necessidade de prender. Então, você só quer prisão. A resposta penal aqui, a punição, parece que é só a prisão. Doutor César, agora então a gente abre espaço para o senhor apresentar a sua tese, fica à vontade. Para falar alguma coisa sobre a tese, sobre desenvolvimento, pouco espaço de tempo, mas apenas dizer que nós estruturamos esse trabalho
há mais de 20 anos atrás, dividimos em 5 capítulos, falando da história e evolução da pena de prisão, trazendo os reformadores, os grandes nomes que se preocuparam com essa temática desde o século XIX, como Cesare de Beccaria, que é um marco para todos nós que trabalhamos na área criminal, o John Albert, também um inglês trabalhando com essa temática, e Jeremias Bentham. E esses são os precursores, digamos assim, da preocupação com o sistema penitenciário. Depois nós trabalhamos com os sistemas penitenciários propriamente dito, que é novo, como falei, a prisão enquanto pena é um instituto, uma resposta penal moderna, que nós começamos, na realidade, no início do século XIX, como tal, como especialidade. Nós trabalhamos, então, as teorias da pena, o desenvolvimento desses sistemas penitenciários, que começou nos Estados Unidos, lá no início de 1800, 1818, 1810, por aí, um sistema pensilvânico, o sistema albaniano e os sistemas progressivos. Então, se descobriu há quase 200 anos atrás, 160, 170 anos atrás, que a melhor forma do sistema penitenciário tem que ser o sistema progressista. O indivíduo começa com um regime mais duro, evolui para um sistema intermediário, evolui para um outro sistema, para depois chegar e ir conquistando paulatinamente a sua liberdade. Esses são os sistemas progressivos que se questionam muito no Brasil. E o indivíduo, o cidadão, o ser humano, precisa de um estímulo, precisa ter esperança. Ele entra numa prisão, ainda que seja até uma prisão perpétua, ele precisa ter uma expectativa de vida, precisa ter uma expectativa de melhora, ele precisa sobreviver, precisa ter essa esperança que tem, sob a pena até de inviabilizar o sistema penitenciário como um todo. Depois nós trabalhamos também com as teorias da pena, as funções da pena no Estado Democrático de Direito, teorias absolutas, teorias relativas, teorias, enfim, intermediárias, recuperadoras, funcionais, que você permita o tratamento desse indivíduo, que ele não é uma fera. Ele é tratado como fera, ele é enjaulado como uma fera, mas ele precisa ter alguma forma assim, de tentar melhorar, tentar manter pelo menos o sistema e eu tenho uma esperança de poder sair de lá, como disse, que ele sai muito pior do que entrou. Isso não é uma realidade, mas é carência do sistema. Trabalhamos em um outro capítulo, trabalhando sobre a crise da prisão propriamente dita, onde nós trabalhamos os aspectos sociológicos, criminógenos, trabalhamos os aspectos, crise, pelo menos, o aspecto subjetivo, psicológico, trabalhamos o problema sexual nas prisões e o problema da droga. E essas organizações criminosas que existem por aí, a origem, a célula, master está no sistema penitenciário, está lá dentro, se criam lá e sai para fora. E agora você tem agravações de pena se o indivíduo está na prisão cumprindo pena, se ele pertence a alguma organização criminosa. Ele tem que pertencer, não tem alternativa. Na entrada diz, qual é a tua organização? Você não tem organização, agora você tem. Vai A ou B, você escolhe. Não tem como não ter. Ele precisa aderir a alguma coisa, ele não tem liberdade de escolha. Ele é imposto, ele não sobrevive lá dentro. Nós trabalhamos, por fim, nas alternativas possíveis da pena de prisão. E aí, nós integramos um pouco o sistema brasileiro, que nós temos uma reforma penal de 84, que trouxe alternativas à pena de prisão, que não é novidade nossa. A rigor, o questionamento sobre a pena de prisão começou no final do século XIX. Lá, em 1880, 1890, se questionou muito o sistema penitenciário na Europa. E se trabalhou alternativas no final do século XIX, no início desse século, no mundo inteiro. Nós, brasileiros, atrasadamente, só fomos trabalhar com pena alternativa quase um século depois. A prisão não é alternativa. A prisão é um trágico equívoco histórico, muito característico do vigente sistema penal brasileiro. E ela só pode ser reservada para aqueles indivíduos perigosos, aqueles indivíduos, como eu disse antes, que não têm outra alternativa, que eu preciso recolher sob pena de viabilizar a nossa liberdade. Então, ela tem que ser a última rácio. As demais sanções, as sanções menores, nós temos que encontrar outros meios menos degradantes de punir. Porque o indivíduo continua sendo um ser humano. Ele não pode ser tratado como fera, ele não pode ser transformado numa fera enjaulada. E o sistema brasileiro, nós temos a rigor, a demonstração, às vezes a mídia tem trazido aqui, ele não recupera ninguém, até porque a prisão não nasceu para recuperar ninguém. É uma falácia dizer que ele é condenado para ser recuperado, para ser ressocializado. Você não ressocializa ninguém para a liberdade em condição de não liberdade. Então é preciso que a população tenha consciência, tenha noção. E não achar que quanto pior ele for tratado na prisão, melhor, não, muito pior para nós todos, porque um dia ele vai sair de lá, pior do que entrou, claro. Obrigada, doutor César, pela explicação. Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo e no próximo bloco tem debate aqui no Academia.
O Academia está de volta e hoje estamos apresentando a tese de César Bittencourt. O estudo fala do sistema penitenciário do Brasil e as penas aplicadas aos condenados pela Justiça. Doutor César, a tese então resultou em um livro que hoje é referência para quem estuda o direito penal aqui no Brasil, né? Pois é, surpreendentemente, né, de 93 foi transformado em livro. Pelo menos se diz que é um clássico sobre essa área, sobre essa matéria, especialmente para quem se preocupa com o sistema penitenciário, quem se preocupa com as consequências das infrações penais, que todas elas têm. Então, nós temos, assim, uma honra, um prazer muito grande, porque todo mundo que faz pesquisa, investigações, aulas, mestrado, doutorado, sempre refere, sempre trabalha isso aí. Embora possa ser desconhecido por algum, ele nos dá muito prazer. E o mais interessante do livro é que, escrito há 20 e tantos anos, ele continua atual. O problema piorou. O sistema penitenciário só se agravou. Então, como as questões que a gente levantou são acadêmicas, são doutrinárias, são jurídicas, são técnicas, o livro permanece mais atual do que nunca. Vamos então ao debate agora, a parte tão esperada. Doutor, por gentileza, a sua pergunta. Em relação ao egresso do sistema penitenciário, existe algum programa de apoio, existe algum investimento que o Estado faz que possibilite para aquele reeducando uma verdadeira reinserção social? E a posição da comunidade em relação ao egresso? Como é que o senhor vê essa situação? Uma excelente pergunta. Olha, eu acho que, vergonhosamente, o Estado brasileiro nunca se preocupou, nunca pensou no egresso. Porque nós falamos muito das condições péssimas do sistema penitenciário, nós falamos muito nos altos índices de reincidência, mas nós culpamos pela reincidência, nessa desumanidade que é o sistema penitenciário, só o condenado. A culpa da reincidência é 80% do Estado, da sociedade brasileira, e não de quem está lá. Quem está lá não tem como não reincidir. Então, o problema do ingresso, que é o grande problema, como é que eu vou exigir que o indivíduo que fique lá preso 10, 15, 20 anos saia de lá melhor do que entrou? Que ele saia de lá e não volte a delinquir. Eu espero que um dia a gente tenha uma preocupação, uma política criminal, uma política penitenciária voltada para o ingresso, para minimizar um pouco o drama da prisão. Por exemplo, o Estado poderia criar indústrias. O indivíduo que sai da prisão cria indústria para 1.000 trabalhadores, para 500 trabalhadores, várias indústrias. E o indivíduo que sai da prisão vem e vai trabalhar nessa indústria pública do Estado. Aprender um ofício e ter lá 6 meses, 1 ano para se manter. Ele se prepara com isso e abre vaga, porque vem mais gente para ocupar essa vaga. E ele daí já preparado que vai ter condição de arrumar um emprego na iniciativa privada. Então você tem condição de criar uma estrutura do Estado para que os egressos do sistema penitenciário saiam de lá e vão trabalhar nesse local livre, preparando, aproveitando, aprendendo, sendo alguém para poder sair daqui como trampolim e ir para a iniciativa privada. E abre vaga para os outros que saem de lá. Quer dizer, um pouco de inteligência, um pouco de boa vontade, de política, de interesse dos governantes, você poderia dar uma minimizada nesse drama. Ô Bruno, por gentileza, a sua pergunta. Professor César, o senhor que influencia gerações, inclusive a mim, me deixa claro nesse livro de que a sociedade hoje vive com a pena de prisão como um fetiche. A referência da pena privativa de liberdade passou a ser uma realidade clamada, inclusive nas ruas. Bauman nos nomina os consumidores falhos, que normalmente são os destinatários desta prisão privativa de liberdade. Volta e meia, nesse quadrante do capitalismo, se fala na possibilidade de privatização dos presídios, né? O senhor acredita que essa seria uma possibilidade e, em sendo aplicável ao nosso país? Eu acho lamentável que se pense em privatizar presídios. Se tem alguma coisa que é exclusiva do Estado, é a prisão. O Estado chamou a si o direito de punir, o direito de castigar e exatamente de cumprir a pena. Isso é um problema do Estado estatal. Como é que nós vamos privatizar, dar para o empresário explorar, ganhar em cima da execução de pena? Quer dizer, essa é a exploração da natureza humana, é a exploração do ser humano, é a exploração da condição do condenado, daquele privado da liberdade. Além de tudo, vai ter que se submeter ao trabalho interno, forçado a produzir, a dar lucro. E se ele for um bom trabalhador, ele vai ter que continuar. Se você tiver que sair, então pratica algum crime, você continuar, eu preciso de você. Não funciona, nós não temos história, não temos nem ética, nem moral para criar esse tipo de sistema aqui. Não funciona. E em alguns lugares, parece que tem 1 ou 2 experiências aí, está vendo o custo
E daí, lá, você tem assim, um presídio que comporta, por exemplo, 500 pessoas, com 400, com 250, com 300, nunca mais de 500. Enquanto nós temos os nossos presídios públicos empilhados, que é para 100, tem 500. Por exemplo, o Presídio Central de Porto Alegre, que é a nossa Carandiru, que é uma vergonha nacional, o Presídio Central de Porto Alegre, que absurdamente está lá, que tem uma capacidade para 1.000, 1.200, tem 5.000. Tem 5.000 presos em Porto Alegre, no Presídio Carandiru de Porto Alegre, Presídio Central. Tem essa vergonha nacional nos nossos sistemas públicos, não vai ter naquele privado. Então, nós vamos privilegiar alguém para ir trabalhar nesse sistema. Para mim fica claro, na verdade, que o sistema hoje não funciona, né? Nós clamamos por mais prisão. O senhor não se sente, depois de uma obra atemporal que se tornou a sua tese de doutorado, uma obra que, na verdade, eu não encontro semelhante no nosso país, poucas em idioma estrangeiro, e apesar de tudo isso e bem divulgada, os nossos gestores não aprenderam, quer dizer, o discurso da doutrina se fortalece cada dia mais porque passa-se décadas e a reprodução é a mesma, condições indignas, verbas contingenciadas em prol de qualquer outro investimento que não seja, evidentemente, este no sistema penitenciário. Verbas, inclusive, que são devolvidas quando destinadas para esta finalidade. Então, na verdade, não dá um desânimo, não se tem uma sensação quixotesca de estar pregando ao vento num cenário complexo como esse. É verdade, para quem gosta do tema, para quem se preocupa com o tema do sistema penitenciário, realmente é desanimador. Porque aqui, como em outros países, qualquer país do mundo, a prisão corrompe, avilta, desmoraliza, denigre e embrutece a pessoa do condenado. Michel Foucault, um extraordinário pensador francês, fez o maior libelo acusatório do sistema de prisão. E ele perguntava, denunciou todo o drama da prisão e questionava. Afinal de contas, a prisão atingiu o objetivo que se propunha? E ele responde, não. Quer dizer, atingiu. Atingiu, sim, porque atingiu o objetivo de segregar, de separar, de piorar a vida do condenado. Doutor César, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua presença aqui e esse riquíssimo discurso, né, que faz a gente refletir sobre a pena de prisão aqui no Brasil. Nós é que agradecemos a oportunidade, estou muito feliz de poder vir falar sobre um tema tão caro para todos nós, tão importante para a sociedade, assim, e de repente poder, assim, conhecer e entrar nos lares, aí, levando um pouquinho da ideia, que não muito simpática, de repente, eu também não sou muito simpático também, né? É uma coisa muito dura como é o sistema penitenciário. Muito obrigado a vocês. Obrigada, querido. Obrigada, Daniel. Obrigada, Bruno. Mariana. Eu que agradeço. Agradeço por esse aprendizado. Bom, e você de casa também pode apresentar sua tese ou dissertação aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o programa desta semana é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana. Tchau!